E falando em Rio de Janeiro, Silvio, o que acontece com os cariocas que a eleição para governador fosse hoje, o Eduardo Paes venceria no primeiro turno com 57% dos votos? Será? Ah, pô, ele já foi aliado do Lula, né? Já ganhou a reeleição no primeiro turno para prefeito ano passado. E agora, mas essa provavelmente, assim, tem grandes chances aí de se tornar o governador do Rio de Janeiro. Meu Deus. Os cariocas estão sem opções mesmo? É desse jeito que tá o Rio de Janeiro? São poucas, são poucas. Olha, Paula, o Rio tem várias características, né? É até de difícil leitura política o eleitorado, porque, por exemplo, é fácil você falar de São Paulo, né? O eleitorado da capital tem determinadas características. Quem conhece as franjas do mapa da capital sabe aonde tem onde determinados vereadores, onde é reduto um pouco mais da esquerda, tem ali os votos da Vila Madalena, dos Jardins, o interior muito conservador, que sempre ergue uma muralha para o PT em eleições. Quando a gente chega no Rio, tudo muda, porque no Rio, por exemplo, o PT sequer é forte. O PT não tem força no Rio de Janeiro. Quem foi o último grande político, o último expoente? A Benedita da Silva? Não. Né? O Lindbergh Faria está pendurado com a decisão de um desembargador, uma canetada. Ele poderia hoje estar enrolado com a justiça e até perder o mandato, por exemplo. Ele tinha codinome na lista da Odebrecht, foi um dos piores prefeitos de Nova Iguaçu da história. Então o PT, o Quaquá, imagina quem é o PT? Não tem. Lá, o pessoal, essa esquerda meio intelectual, essa esquerda do Leblon, caviar, são eles ali, o eleitorado Marcelo Freixo, o eleitorado do agressor, do Glauber Braga, essa é a esquerda carioca, capital. Quando você vai para outras partes, você tem muita milícia, você tem a Baixada Fluminense com políticos locais e também ligados, muitas vezes, a milícias, ligados a facções criminosas dentro de presídios. Você, em outras regiões, por exemplo, a região de Campos dos Goitacazes, foi reduto dos garotinhos durante quanto tempo? E, aliás, dizem que até hoje eles dão determinadas cartas lá. Aí você vai para outras cidades, como eu disse, desde a Baixada, você vai para Belford Roxo. Belford Roxo é a cidade do Vaguinho, lembra? E o Vaguinho, por ser amigo do Lula, o Vaguinho conseguiu colocar a mulher dele, que era chamada de... Eu acho até péssimo para uma mulher assumir o cargo e ser conhecida como ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho. Era como era conhecida a ex-ministra do Turismo. Então, o Rio é mais ou menos isso. Tem muita interferência de milícia, muita interferência dessa esquerda caviar. É difícil a leitura. Não à toa tivemos, na época, quando o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, em 2018, o governador do Rio de Janeiro, ele perde o mandato. Aí surge o Cláudio Castro, que era alguém meio, de novo, um outsider aí do mundo político. E o Eduardo Paes, para finalizar, eu acho que o Eduardo Paes, se você mostra uma fotografia do Eduardo Paes, quem olha para a fotografia fala, esse é o carioca do Leblon. Não tem o que fazer, com aquele chapéu dele Panamá, um copinho de chopp na mão, num sambinha ali no final, na tarde de domingo, ou na Marquês de Sapucaí, o jeito dele falar, ele é a cara, né, do político carioca. Agora, não sei se ele representa o estado inteiro, não. Vai depender muito de como será a correlação de forças com a candidatura à presidência, porque o Lula não vai fazer governador do Rio de Janeiro dessa vez, não. E o candidato da direita não estará com o Eduardo Paes. Acho que não. Inclusive, na sua matéria, você também fala, né, sobre a falta de sucessão, né, esquerda à deriva, Boulos, ministro, Haddad que não emplacou. A Paula quer fazer mais uma observação antes de eu passar uma última pergunta possível? Silvio, assim, ao meu ver, parece que a junção do circo que ele vem fazendo, né, os shows aí maravilhosos que ele está promovendo no Rio de Janeiro, junto com o apoio dos evangélicos, que fez uma grande diferença o ano passado na eleição dele. Você acha que tem alguma coisa a ver, que essa força evangélica pode estar apoiando ele mesmo? Eu acho que é difícil chegar lá na ponta. Quando o presidente Jair Bolsonaro escolher
o nome dele para ser governador do Rio de Janeiro, eu acho que esses números, que essas pesquisas vão mudar muito. Eu não consigo ver o presidente Bolsonaro apoiando o Eduardo Paes hoje. Pelo menos não apostaria fichas nisso, Paula. Então eu acho que o jogo vai mudar quando o presidente Bolsonaro definir quem será o candidato dele no Rio. Em relação à sucessão do PT, rapidinho, Adri, que você cita, isso é uma realidade que as pessoas também começam a prestar atenção, o despertar do sucessor do Lula. Não existe sucessor para o Lula. Não sabemos se ele vai enfrentar a próxima eleição. Pode alegar, inclusive, questões de saúde para não ser candidato. Pode optar por uma saída Joe Biden brasileiro. O Lula não tem popularidade. O governo vive o seu pior momento, segundo pesquisas. Mas não gosto de pesquisa, gosto de pesquisa. Não faz mal, sai na rua, acha um eleitor do Lula na sua cidade. Você vai ver que não tem. Por onde ele vai, ele foi vaiado por prefeitos. Por onde ele vai, se não tem uma plateia com crachá que passou por uma triagem, ele vai ser recebido com vaias. Porque é um governo que não tem marca, que não fez nada, péssimo na saúde, não tem um trator em estrada nenhuma, em canteiro de obra nenhum no país, a economia vai mal. Falamos agora sobre a segurança pública. Qual é a marca desse governo? A dengue de ponta a ponta? Dengue de inverno? Né? Qual é? A Janja é a marca deste governo? Não tem. E quem é o sucessor do Lula? Não tem. Eles tentaram durante anos o Fernando Haddad, mas o Fernando Haddad perdeu tudo, desde 2016, tudo que ele concorreu. Em 2018, ele usava uma máscara de papelão, eu sou o Lula, porque o Lula não podia concorrer. Perdeu. Na eleição seguinte, perde mais uma vez. Perdeu para o Tarcísio, o Palácio dos Bandeirantes. Ele perdeu a reeleição com a máquina na mão para prefeito de São Paulo, contra o João Dória. O João Dória foi o primeiro prefeito paulistano eleito no primeiro turno. Por quê? Porque a gestão dele deixou duas marcas para o eleitor paulistano, e é um colégio eleitoral fundamental para qualquer eleição. Não só o estado de São Paulo, como a cidade de São Paulo, que tem população de país, eleitorado de país. A expansão da Cracolândia com o programa Braços Abertos, que é dar dinheiro para o dependente químico varrer calçada, e, ao mesmo tempo, as ciclovias até hoje estão pintadas na cidade, cheia de lixo, de caçamba, de entulho, porque elas começam no nada e levam a lugar nenhum. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.